Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Kuncast. Esse podcast que fala sobre arte marcial chinesa, Kung Fu, Wushu, Kung Fu, Tai Chi, também fala de medicina chinesa e, com certeza, sobre desenvolvimento pessoal. E este programa hoje traz um grande mestre que nos ensina muito a desenvolver a nossa personalidade, nos ensinou, né? Mas continua nos ensinando através dos seus filmes, do seu legado, como que nós podemos ter uma mente mais poderosa, mais forte, seja na arte marcial, num combate, num taolu, ou seja na nossa própria vida, nos nossos negócios, no nosso dia a dia. Então hoje, nosso programa 25, eu vou trazer algo diferente para vocês. Eu vou trazer algo que realmente talvez nunca tenham falado dessa forma, porque é uma área que eu adoro. Como eu falei para vocês, eu uso muito a arte marcial, os ensinamentos, a filosofia, o aprendizado que eu tive e coloco dentro das minhas palestras. Coloco dentro dos lugares onde as pessoas não têm esse acesso que nós temos e elas ficam maravilhadas. E tem mais. Futuramente eu venho aí com uma surpresa para vocês, mas deixa mais para frente, vocês vão gostar. Sobre palestras, sobre essa área de arte marcial unido aí no desenvolvimento pessoal. É o seguinte, vamos falar um pouquinho. Então eu separei aqui hoje nós vamos falar um pouquinho diferente, tá? Não vai ser aquele negócio dos filmes e tal. Nós vamos falar do aspecto de personalidade do Bruce Lee. Bruce Lee era um cara, realmente, nos dias atuais, ele ia ser um cara que ia ajudar muita gente mesmo, se ele estivesse ainda vivo, né, com seus 80 e poucos anos, estaria lá falando sobre arte marcial, assim como o Jack Chan, Jet Li, hoje, fala seus filmes, fala lá, faz um vídeo sobre os seus filmes, né? Então, assim, Bruce Lee seria um desses caras, porque ele foi o pioneiro, né? O próprio Jack Chan já teve a oportunidade de fazer um filme com o Bruce Lee. Pô, legal, cara. Pensou você fazer um filme com um dos maiores nomes da arte marcial da sua época e se tornou o cara que realmente modificou a arte marcial no mundo. Muita gente se espelha no Bruce Lee, né? O Bruce Lee é um cara que realmente mostrou que ele era um grande ator, um grande diretor e um grande lutador. O Bruce Lee sabia, era lutador de verdade, ele lutava de verdade. Ele não era um cara que apenas mostrava as técnicas, não. Ele realmente não era ator, né? Ele era um lutador. Bruce Lee, ele lutava de verdade. Então isso que é legal a gente entender do Bruce Lee, entendeu? Porque deixa eu só arrumar minha imagem. Isso, porque o Bruce Lee, ele era um cara completo, ele não era um cara assim, vamos dizer assim, um cara que só vivia da imagem. Não, ele era realmente um cara que fazia mesmo, vendia a ideia, mas ele era o conteúdo mesmo. Ele era um cara forte, ele era um cara lutador, era um cara legal. Então, para começar toda essa nossa conversa, primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: todo mundo que cresce na vida precisa ter uma coisa diferenciada na sua vida, tá? E é isso aqui, ó, humildade. Aqui representando o Ip Man, tá? Uma foto feita em A, tá, gente? Tudo isso aqui que eu vou mostrar eu fiz em A. Aqui é o Ip Man, certo? E ele ali reverenciando o seu mestre. Todo mundo tem aquela imagem de ele fazendo o movimento de Wing Chun com o Ip Man. Eu peguei essa imagem e transformei aí nessa, né, com o IA, com essa imagem dele reverenciando com o chá o seu mestre. Bom, por que o chá? Porque o chá tem realmente algo muito simbólico na China, né? O chá, ele tem uma simbologia muito grande, tá? Então, o nosso querido Bruce Lee, ele foi humilde, porque desde o começo ele foi aprendeu com... Ele tinha era um cara determinado, ele era um cara que os filmes aí fizeram sobre ele mostra, né? E tinha, certo, a vaidade presa dentro dele e tal, orgulho e tal, mas ele foi perdendo, foi limpando isso a partir do momento que realmente ele começou a trabalhar com o mestre dele, a treinar com o Ip Man. Ip Man, com certeza, sendo aquele mestre que todo mundo sabe que foi, trouxe um legado aí de conhecimento psicoespiritual pro Bruce Lee, né?
que realmente a gente não tem nem como contestar, né? Ele se tornou o cara que ele foi, se tornou um grande diretor de filme, um grande ator de filme, um grande lutador, né? Então, um dos aspectos que nós trabalhamos muito no Kung Fu, né? Taiti, Kung Fu, nas artes marciais, é ser humilde. Respeitar os mestres, respeitar as hierarquias, não se achar um cara que pô, eu sei, eu sou bom, não sei o quê, não. Sempre humilde, porque sempre vai ter gente que estará ainda inferior a você, a verdade é essa, e sempre vai ter gente que estará muito superior a nós, a você, a eu, sempre. Sempre vai ter um cara que vai ser bom. A gente viu agora a luta do Poatan, né? O Poatan, pô, foi para o andar de cima, né? Uma outra categoria. Na outra categoria ele não conseguiu vencer. Ele é ruim? Não. É porque naquela categoria ele não está preparado para lutar. Então sempre vai ter alguém melhor que nós e sempre vai ter gente inferior. Não digo, não vamos dizer melhor, mas mais treinado, mais capacitado. E lá atrás, pessoas que ainda não chegaram no nosso nível. Nem por isso você pode chegar e falar, eu sou o cara. Né? Eu lembro que quando eu competia, eu tinha isso na minha cabeça, porque o nosso mestre, Dagoberto Luiz Souza, sempre nos ensinou a humildade. Então a gente chegava nos campeonatos, mesmo sabendo que não havia competidor para nós. Naquela época, nós nunca nos sentimos. Chegava, ficávamos humildes, ia lá, demonstrava, porque não tinha competidor, e aí a gente, entendeu? Só que não é porque o cara é o cara da corrente, como todo mundo me conhece. Só que eu não chegava lá sentindo que eu era o cara da corrente. Eu ia lá, dava o melhor que eu podia e se as pessoas reconhecessem, claro, eu ficava feliz porque o meu trabalho deu resultado. Então, humildade. Então, os ensinamentos do Bruce Lee. O primeiro, ser humilde, simples, humilde e simples. Tá? O segundo que eu queria passar para vocês aqui é a coragem. Coragem. O Bruce Lee, vamos lá, vamos entender. Um cara de 1,64 m ou 66 de altura, não era muito alto. Um cara que já tinha um certo preconceito naquela época dos ocidentais por ele ser um chinês, um oriental. Imagina você ter a coragem de se expor e acreditar em si, né? Quando eu ponho coragem, é acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar que você pode, que você vai conseguir chegar lá. Acreditar nisso. Esse era o Bruce Lee. Esse era o cara que treinou pra caramba, se aperfeiçoou e conseguiu chegar nos Estados Unidos, mostrar o seu trabalho, tendo coragem. Imagina o quanto que esse cara, a gente não deve ter ainda histórias, porque naquela época talvez não tenham realmente filmado ou gravado alguma dificuldade que ele passou real na vida. Mas imagina quantas dificuldades esse cara passou. Quanto que ele teve que provar para as pessoas que ele era capacitado, que ele tinha poder, que era, né? Então, Bruce Lee era um cara de coragem. E nos filmes dele, ele deixa muito claro isso. Quando você pega os filmes do Bruce Lee, né? Eu vou passar um filme aqui que vai falar um pedaço de um filme dele aqui que vai falar um pouquinho de coragem. Pô, o Bruce Lee, num dos filmes dele, sempre mostra que ele é um cara corajoso. Ele vai lá, briga com 5, com 4, com 3, ele não tem medo. Significa isso, ele está passando para nós ali que não há obstáculo, que não há o que você não possa vencer, não há o que você não possa vencer na sua vida se você se determinar, se você trabalhar. Então, você que é um jovem, gosta da arte marcial, se supera, vai treinar, vai mostrar, vai mostrar o melhor que você tem para as pessoas, sempre com humildade, simplicidade, mas vai mostrar, entendeu? Vai treinar para mostrar isso para as pessoas, vai encarar, tenha coragem. Tá passando por uma depressão, tá passando por um problema difícil na sua vida, nós vamos falar aqui de outras coisas a respeito dele também, mas, né, da questão da superação que a gente vai falar daqui a pouco, mas é isso, tenha coragem de não se entregar, tenha coragem de partir para cima, perdeu um campeonato, não significa, o Poatan perdeu, ele vai voltar e vai ganhar de novo. É assim que funciona a vida, você vai ganhar muitas vezes, você vai perder, você vai aprender, em tudo você aprende. Então, em todos os momentos da sua vida, procura aprender as coisas, né? E a arte marcial, ela tá aí para isso, para te ajudar a entender as coisas. Então, coragem.
um aspecto que o Bruce Lee tinha muito, e ele mostra isso nos filmes, a gente vai ver mais pra frente. Legal, tá, gente? Então, olha só, algumas coisas, tem muita coisa que eu podia falar do Bruce Lee aqui, tem muitas outras, assim, outras coisas que ele pode nos ensinar através dos seus filmes, do seu legado, mas eu quis trazer algumas aqui que eu acho mais importante para nós, lutadores, praticantes de arte marcial chinesa, tá bom? Então, a gente falou um pouquinho da coragem, tá? Eu queria falar agora de uma coisa importante que nós, na arte marcial, procuramos muito, que é a perfeição. Bruce Lee, ele era... Você via que ele era, assim, um cara que realmente... era um cara que buscava a perfeição o tempo todo. Adriano, o que significa buscar a perfeição? A perfeição, cara, é quando você... Eu vou falar por mim. Melhor a gente dizer na nossa própria história, porque aí a gente pode falar com mais propriedade. Eu falar do João, do Pedro e tal, a gente tem uma ideia. O Bruce Lee, a gente tem uma ideia. Mas o que eu buscava quando eu praticava corrente? Era a perfeição. O que era a perfeição? Não errar nenhum movimento e deixar o movimento redondo. Fazer com a velocidade certa, manter o foco, manter a coragem, né? Perfeição e foco tem que estar junto. Tá? Podia colocar aqui perfeição e foco, mas você tem o foco para você alcançar a perfeição. Você vai em cima, você faz. Eu lembro que eu fazia 50, 60, 70 vezes o mesmo movimento para eu conseguir realmente ter o domínio da arma. Como eu falei, tomei muita correntada na canela, na cabeça, mas eu ia lá, entendeu? Aí quando chegava lá no campeonato, pô, cara, caramba, que legal, tal, mas ninguém via o tanto que eu trabalhei para chegar naquela perfeição de movimento, entende? O quanto que eu realmente trabalhei para poder chegar naquilo lá. Então, o que eu quero passar para você é o seguinte: não desista de treinar. Treine sempre se você na sua vida de lutador. Treine se você é um cara que quer nocautear numa luta. Você tem que treinar muito. Perfeição no chute, perfeição no soco, repetir quantas vezes for necessário, entendeu? Aprender a ter humildade de buscar mais conhecimento, mas treinar para chegar na perfeição. Porque uma coisa que o meu mestre falava, eu gostava muito, era o seguinte: contra fatos não há argumento. Se você treinou, mostrou, se você é bom de luta e você dá um chute, o cara vai cair. Se você é bom de taolu, não tem como o juiz te roubar. Se você estiver num nível muito maior do que o normal, você não tem como perder. Porque todo mundo está vendo. Eu lembro quando a gente competia, o juiz ficava até sem graça de dar alguma nota mais baixa, porque a plateia inteira, quem estava assistindo, vinha abaixo. Né? Todo mundo batia a palma, subiava, gritava. Por quê? Porque chegava num patamar que as pessoas falam assim: pô, cara, o nível dos caras é muito bom, então não dá para você dar uma nota abaixo de 9, abaixo de 9,5, porque os caras realmente mostram bem. Era assim, a nossa ideia era isso, então era perfeição, certo? Você tendo perfeição, cara, você chega em qualquer lugar, beleza? Você vai alcançar o seu objetivo, certo? Foco e perfeição para você focar para chegar na perfeição, certo? Então essa é uma das coisas que eu sempre vi no Bruce Lee. Você vê lá nas lutas dele a perfeição que ele tinha. A gente vai ver isso num vídeo dele, tá bom? Que eu vou passar aqui, tá? Bom, outro aspecto que a gente precisa ver do Bruce Lee é a superação. Cara, acabei de falar do Poatan, né? O Alex Poatan. Imagina que o cara subiu para uma categoria que não era dele, perdeu a luta, foi difícil, uma luta difícil, com um cara muito mais forte, uma categoria acima da dele. Ele vai precisar de muito tempo para chegar nessa categoria e conseguir um revanche para poder conseguir vencer o cara. Talvez a técnica dele era bem melhor, só que quando a gente está falando de luta profissional, esquece que o cara que está lá também é bom, é profissional, é fera. Então, vamos dizer assim, tomei um nocaute, caí, perdi alguma coisa na minha vida pessoal, perdi minha namorada, perdi meu namorado, perdi meu emprego, perdi a minha empresa, me acidentei, me machuquei, fiquei doente.
Tudo é superação. E o Bruce Lee, ele mostrava isso nos vídeos dele, nos filmes. Ele se superava cada dia. Eu não trouxe aqui porque eu já trouxe em outro vídeo, tá? Mas aquela luta dele com o Chuck Norris mostra essa superação. Ele começa a lutar com o cara e realmente ali se mostra mais forte que ele, e no meio do caminho ele se supera e acaba vencendo o Chuck Norris, nosso querido, falecido, também outro fera. Um dia eu fiz um breve vídeo sobre o Chuck Norris lá atrás, né? Quando ele partiu, bem no dia que ele partiu eu fiz. Mas eu quero fazer um dia também uma homenagem mais significativa ao Chuck Norris. Então o Bruce Lee, ele era um cara que se superava. Ele mostrava nos filmes dele a superação. Agora imagina isso na vida pessoal dele. Quanto que esse cara não se superou? Quanto que esse cara não teve que se superar todo dia para mostrar a técnica, para mostrar que ele era um bom ator, para mostrar que ele era um diretor, ele dirigiu os filmes dele. Então, o Bruce Lee realmente ele tem um legado para nós muito importante. E nós precisamos começar a não ver só a parte de luta, de perfeição de luta. A gente só fica ligado aí na parte de taolu, de movimento. Não, mas, gente, Kung Fu é vida, como eu falei. Eu estou, desde 1989, ligado ao Kung Fu. Sabe o que é isso? Esse mês agora, fez 37 anos que eu estou ligado ao Kung Fu. Eu tinha 14 anos quando eu entrei. E nunca mais deixei. Me afastei um tempo dos treinamentos e tal, por motivos pessoais, mas eu sempre estava em casa treinando, praticando alguma coisa. Certo? Então, a arte marcial ela tem muito a ensinar. E não é só ensinar a parte de técnica, gente. É filosófica. É espiritualidade, é filosofia, é poder pessoal. Arte. Tudo que eu aplico na arte marcial, eu aplico na minha vida profissional, nos meus tratamentos, nos meus atendimentos, nas minhas palestras. E dá tudo certo, porque é uma coisa bem fundamentada. Então, se supere, não deixe. Não, se você caiu, cara, você, mulher, homem, que está aí me assistindo, menino, menina, se caiu, levanta, não deixe as coisas ficarem lá no fundo do poço. Você pode vencer todas as suas batalhas, se espelha no Bruce Lee, se espelha em tantos outros que você conhece, que você vai ver. A sua vida vai melhorar se você não se entregar. Então, superação faz parte da arte marcial. Eu queria trazer isso para vocês. E eu trouxe aqui, para não ficar muito longo o vídeo, tá? O último que, como ele era um diretor também dos filmes dele, seja diretor da sua própria vida. Direcione a sua vida da melhor forma possível. Bruce Lee, olha, o cara era diretor, o cara fazia as coreografias de luta, o cara era ator, certo? E com certeza na época era um empresário, né, do negócio dele. Ele empresariava o negócio dele. Então, essa é a sua vida. Não deixa ninguém dirigir a sua vida da forma que você não quer. Dirija da forma que você queira, mas saiba o caminho que você quer chegar. Bruce Lee sabia onde ele queria chegar. Eu sabia que eu queria ser um professor de Kung Fu, eu sabia que eu queria ser o cara campeão na parte das minhas técnicas, eu sabia que eu queria me apresentar em arte marcial, eu sabia onde eu queria chegar. Eu tinha um caminho, eu tracei o caminho e cheguei onde eu queria. Tudo que foi traçado dentro da arte marcial eu consegui trabalhar no circo que eu queria, que era um sonho, me apresentei em televisão, certo? Vivi de arte marcial muitos anos, tive a minha academia, abri a minha academia, tudo que eu projetei, eu direcionei na minha vida, deu certo com a arte marcial. Então, para você também, seja o diretor da sua vida, seja um cara que realmente dirija a sua vida. Você, homem, mulher, não importa. Seja o diretor, a diretora da sua vida, certo? Seja uma pessoa que realmente direciona os seus caminhos, abre os seus caminhos como um lutador, vai vencendo as batalhas, como uma pessoa que faz um taolu no campeonato, vai mostrando a perfeição do seu taolu e vai vencendo as suas batalhas, chega onde você tem que chegar. Seja como professor de Kung Fu, como empresário, como profissional, não importa. Mas você tem que ser o diretor da sua vida. Ninguém pode dirigir a sua vida a não ser você mesmo. Então faça isso, direcione a sua vida para que você vença as suas batalhas, certo? E chegue onde você quer. E faça o filme da sua vida como o Bruce Lee fez. Os 4 melhores filmes de Kung Fu que a gente conhece hoje, desde aquela época lá de 1970 até agora, eu acredito que os filmes de Bruce Lee foram inspiração para muitos outros. Então seja inspiração para as pessoas, seja inspiração na sua vida e direcione a sua vida da melhor forma possível. Bom, agora é o seguinte, nós vamos, antes de
falar do nosso querido Bruce Lee, né? Mostrar um pouquinho do filme dele. Deixa eu apagar aqui a outra imagem dele aqui. Pronto. Quero falar do meu livro. Vocês ainda não adquiriram, pode adquirir, vai estar aqui embaixo na descrição também o link para você comprar o e-book ou o livro impresso, o que as artes marciais podem ensinar para a vida e para os negócios. É um livro que eu escrevi baseado nesses meus 37 anos de arte marcial. Né? Na verdade, quando eu escrevi, faz uns 2, 3 anos, eu escrevi baseado na experiência que eu tinha. E ele traz esses conceitos que eu trouxe para você um pouco do Bruce Lee. Eles trazem esse conceito, é bom você... Se você quer ler, você vai aprender um pouquinho mais, entender como que eu coloco isso nas minhas palestras e como que isso pode te ajudar. Por isso que eu pus na vida e nos negócios. Você pode usar isso para a vida e para os negócios, tá bom? É o seguinte, para adquirir é só entrar, coloca o QR Code aí, né? Se você estiver vendo da televisão, ou se não, clica no link abaixo que você consegue adquirir o livro. O livro tá barato, tá? E-book ou impresso, você pode conseguir. Beleza? É isso aí, feito o nosso merchan aqui, né? Para poder manter o canal. E vamos agora, o seguinte. Primeiro vamos nesse aqui. Deixa eu trazer aqui. Chinês. Essa mídia do Bruce Lee. Sim. Aqui, ó. Este é Eu vou boxeador. só abaixar, tá, gente? Porque eu vou levantar só um pouquinho o meu aqui, ó. Fundo de fundo. O que acontece? Nesse vídeo aqui é o voo do dragão. Todo mundo deve conhecer, né? Aqui ele faz o pedaço de um Taolu, né? Tem até na garra de águia, uns pedacinhos assim, né? E olha só, que eu te falei da coragem. 4 ocidentais, ele um chinês, fraquinho para os ocidentais. Ele vai lutar com o cara, ele mostra o poder que ele tem. Isso que eu tô falando, isso é coragem. Ele mostra o poder que ele tem, pessoal. E aí, né, eu não posso pôr o que ele está dizendo aqui, mas ele mostra o poder pessoal dele e as pessoas ficam, né, lá, todo mundo que está na representação do filme fica admirado. Só que ainda os outros acham que pode lutar com ele. Foi lá o outro rapaz, né, legal, naquela época já tinha diversidade, graças a Deus, né, de ele estar sempre colocando todas as raças ali no filme, né, então isso é legal, né. Quando eu falo diversidade, não é essa questão só o pessoal vem por aí, mas é a ideia de realmente colocar todos os povos, como ele era um chinês, ocidental ali, talvez o bigode seria um italiano, né, o outro ali um inglês, um outro africano, então isso é legal, ele já, talvez na época já pensava nisso também, né, incluir todos os povos nos filmes dele, isso que eu digo que é diversidade, tá bom? Então assim, olha só, ele ali mostrou o poder que ele tinha. Nesse vídeo aqui eu falo da coragem. Isso aqui é uma coragem. É o cara magrinho lutando com os outros fortes. Agora vamos ver o outro vídeo dele aqui, ó. Tá? Esse aqui é um vídeo mais de luta, tá? Esse aqui é um vídeo de luta, onde ele tá lutando com uma pessoa, lembra? Esse aí é o Operação Dragão, tá? Ele tá lutando ali. Então, aí estratégia. Lembra? Perfeição e foco. Foco, perfeição, certo? E ele realmente um cara determinado, um cara que, né, tem a parte de determinação dele e estratégia, né? O cara tem uma estratégia de luta e em meio dessa luta ele tá ali mostrando determinação, tá mostrando coragem, tá mostrando foco, né, no que ele tá fazendo e sabendo o que tá fazendo. Então, dirigiu a vida, dirigiu a luta, focado, perfeição nos movimentos, olha lá, perfeição nos movimentos, determinado, certo? Era um cara determinado e capacitado, né? O cara que estava preparado para lutar. E olha lá, né? Conseguiu vencer a luta de uma forma estratégica, certo? Então é isso, né? Eu não coloquei a última aqui, eu tinha uma última, olha lá, venceu a luta e show de bola, tá? Tinha uma última que eu coloquei aqui, mas acho que ainda dá tempo de eu falar, que é o seguinte. Tem uma parte dele também que eu acho legal a gente colocar. Eu acabei colocando aqui e não pus, que é a determinação. Só para encerrar,
essa parte, vou encerrar com a determinação, a vontade de vencer, que é o que aconteceu nesse vídeo que eu passei. Tá? A determinação, gente, é aquilo, eu vou fazer. Eu vou para lá, eu vou lutar, eu vou determinado a dar o melhor de mim. Então, procura fazer isso na sua vida. Cada dia você vai vencer se você for um cara determinado. Então, junta todas essas ideias que nós trouxemos aqui, trazendo, né, que eu trouxe da vida do Bruce Lee, que eu acho que ele mostrou isso porque eu me espelhei muito nele para realmente também fazer minhas palestras, ver como ele era um cara determinado, como ele era um cara que ia para cima, vencia. Então, é isso, né? Também use a determinação no dia a dia da sua vida e não esqueça, tá? Você não pode se entregar. E para encerrar, mais ainda, eu quero deixar o meu recado aqui, certo? É que você reflita cada dia mais, tá? A vida, isso é uma ideia que vem de uma mestra minha, tá? Uma mestra que eu sigo, e espiritual, que realmente nos ensinou muito. A vida não é, ela diz assim, só nascer e morrer. Não é só você nascer e morrer. Mas é criar ações, atos que possam transformar a sua vida e a vida dos outros. Para bem e para o melhor. E que essas pessoas possam crescer e desenvolver e ser pessoas que possam dar bons frutos para a humanidade. Começa de você e espalha isso para outras pessoas. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu quis trazer um pouquinho a parte de desenvolvimento pessoal ligada à arte marcial. Nada melhor que trazer o nosso grande mestre Bruce Lee, certo? Se você gostou, então é o seguinte, vou pedir mais uma vez para você aqui, ó, dê o like, se inscreva, certo? Compartilhe com seus amigos para que esse canal possa crescer a cada dia. Beleza? Obrigado, forte abraço e vejo no próximo vídeo.